Hoje o nosso bate-papo vai ser super, né, intenso, uma temática muito interessante, então, Customer Experience com o Caio. Então, o Caio, de uma trajetória muito bacana, de quando a gente fala de Customer, né, do que é esse Experience que passou a ser usado com tanta velocidade e profundidade ultimamente, né, e a sua trajetória. Então, ele vai contar um pouquinho da onde que ele está atualmente, da sua trajetória antes que ele já teve passagem pela Nubank também, enfim. Então, fica aberto aqui. Caio, muito obrigada por ter aceito. Né? Você vai ver que o time está em suas mãos. O que eu sugiro, pessoal, para a gente, questão de timer? Eu imagino que aí o Caio vai estar realmente trazendo as temáticas uns 30 minutos, mais ou menos. A gente abre para perguntas e respostas. No meio, pode ter algumas também, tá, Caio? Daí a gente vai interagindo. Mas o que eu tenho observado é que quando a gente deixa mais para o final, acaba sendo um pouco mais produtivo também. Então, Caio está contigo e fica aí com o nosso grupo de ouro. Boa. Bom, obrigado pelo convite. A segunda pergunta, posso apresentar da minha tela aqui? Pode sim. Tá, boa. Gente, obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E para compartilhar o tema que eu gosto pra caramba, né, que é de Customer Experience. Antes de começar a apresentar aqui, eu vou seguir, então, mais ou menos essa direção que você sugeriu. Eu vou apresentar os conteúdos, mas se tiverem qualquer pergunta, a qualquer momento, aí talvez tenha temas que são um pouco mais da apresentação em si, aí eu posso parar e a gente pode abordar um pouco, tá? Então, acho que o objetivo aqui é mais um bate-papo do que uma apresentação, tá? Então, vocês vão ver que até já queria pedir desculpa desde o começo, porque eu peguei slide de vários lugares diferentes para tentar fazer um racional aqui com vocês, para bater esse papo. Então, eu tenho os slides mais como um guia de conversa, do que como uma apresentação, sei lá, uma palestra, até porque eu não sou um palestrante profissional, eu estou mais no dia a dia mesmo, fazendo as coisas, tá? Não, mas fica Então, tranquilo, Caio. né, então, assim, qualquer coisa, qualquer momento que vocês quiserem parar, manda no chat ou abre o microfone e fala, ou senão a gente reserva mais para o final. Eu tenho aqui, acho que uns 30 minutos, mais ou menos, de apresentação, então acho que deve cobrir o tempo que a Silvana sugeriu, tá? Vamos lá. Bom, a agenda trouxe 3 blocos de temas. De novo, né? Acho que aqui tem gente com experiência e conhecimento variado no tema. Então, eu trouxe primeiro uma provocação, um comentário rápido sobre por que a gente está na era da experiência. Depois, eu vou falar um pouco de como eu enxergo o desenho da experiência do cliente. Aqui está bem high level. E aí, de novo, se nas perguntas vocês quiserem que eu aprofunde algum do tema, a gente pode entrar. E, por fim, também os pilares principais que eu acho de execução. Né? De novo, como são temas muito abrangentes, eu preferi trazer para vocês uma visão mais high level desses temas. E se vocês quiserem na discussão, a gente aprofunda na pergunta, resposta ou alguma dor mais latente que vocês gostariam de discutir. Tá? Vamos lá. Sobre mim, rapidinho, de carreira, eu comecei em consultoria, né? Comecei na McKinsey, mas depois eu fui para o mundo das empresas de tecnologia. Mudei para o Veduca, que era uma startup de educação. Depois fui para o Nubank, quando o Nubank estava começando. Eu fiquei uns 2 anos lá no Nubank, no começo olhando CX, depois olhei novos negócios, estratégia, por um período lá. E aí, em 2017, eu movi para 99. Então, 99, a empresa, acho que talvez vocês conheçam, que é a do aplicativo, né, que tem 99 os carros e tudo mais. E em 2018 a gente foi adquirido pela Didi. A Didi já não sei se é muito familiar para todo mundo, assim. Mas Didi é uma empresa chinesa que era a competidora principal do Uber no mundo. Na verdade, a Didi, só na China, acaba sendo muito maior que o Uber no mundo todo, mas ela comprou a 99 e começou a expansão internacional, começando com o Brasil, depois a gente foi para a América Latina, hoje a gente está América Latina, Rússia, Cazaquistão, África, em alguns países, Oriente Médio, Austrália, Nova Zelândia, Japão, e eu sou hoje responsável pela parte de experiência do cliente da Didi nos negócios internacionais. Então, só para vocês também terem um pouco da minha experiência aqui, hoje eu cuido do time internacional de experiência do cliente da Didi, e olha toda a parte de atendimento e relacionamento com o cliente, e também a parte de CX mesmo, que é desenho da experiência, jornada e a melhoria contínua. Vamos lá, então. Vamos falar da era da experiência do cliente. Por que esse tema, aí, assim, talvez vocês tenham mais ou menos familiaridade com eles, né? Mas por que é um tema que é tão quente, todo mundo fala tanto disso, né?
acho que tem duas tendências grandes que têm trazido o tema à tona, né? A primeira tendência é que cada vez mais o consumidor está com o poder nas mãos, né? O consumidor é maior do que o produtor, né? Cada vez mais a gente tem opção. E a gente tendo opção, a gente acaba podendo escolher quem são os potenciais melhores produtores para os nossos bens e serviços, né, que a gente consome. Com isso, faz com que o poder saia da mão de quem produzia ou quem te entregava, que era a única opção que você tinha, então você aceitava qualquer coisa, para um momento onde você tem muita opção como cliente e você pode escolher aonde você vai tomar essa decisão. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Vocês lembram como era assistir filme antigamente, na locadora? Você lembra? Você tinha que ir na locadora. Lembra como que era essa experiência? Locadora, não tinha tanta opção, tinha que seguir o que tinha lá. Só conseguia consumir o conteúdo que estava lá disponível quando estava disponível, né? Hoje em dia, celular, com streaming, com YouTube, com todos esses que tem, né? Hoje em dia está ficando até o portfólio de opção que você tem. Você consome na palma da sua mão e você vai consumir o que é melhor para você a qualquer momento, pagando o que você acha que vale a pena pagar, né? E muita coisa de graça hoje em dia, né, na internet que a gente consegue ter. O consumidor saiu da mão da distribuidora e do produtor para a mão do consumidor, que pode ter acesso ao conteúdo a hora que quiser. Outro exemplo também bem clássico é o da música, né, da indústria da música. Bom, não sei se vocês lembram também, né, mas há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, a gente escutava fita, né? Era fita no toca-fita do carro. Depois foi para o CD, aí depois vem a Apple quebrando, né? Você para de precisar comprar um CD e você compra uma música, e aí depois vem Spotify e YouTube também, democratizando totalmente o seu acesso à música e ao conteúdo musical, né? Então faz com que o poder saia da mão de poucos produtores que você tinha opção para a democratização disso e faz com que você tenha muito acesso a muita coisa, né? E aí você começa a consumir o que você tem interesse só, né? Você sai da limitação do que você tinha anteriormente, e aí faz com que toda a indústria vire comece a focar no consumidor, né? E comece a encontrar alternativas para satisfazer melhor o consumidor. Nesses dois casos, a gente vê que claramente o poder saindo da mão do produtor indo para a mão do consumidor disruptou totalmente a indústria, né? São indústrias que, assim, a parte lá da indústria tradicional, da locadora ou produção de CD, lembra, a gente ia no shopping comprar CD, né? É muito louco isso, assim, mas hoje em dia não existe mais essa opção, assim. Por quê? Quando a indústria move radicalmente a experiência do cliente, o novo, né, a nova experiência, ela rompe, não, faz a disrupção muito grande com a indústria tradicional e ela simplesmente, né, acabando é ruim, mas ela acaba com a experiência prévia que a gente tinha. Então, essa é a primeira tendência. A segunda é cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas em experienciar alguma coisa do que ter um produto, né? Essa também acho que é uma bem óbvia, assim, mas acho que aqui tem dois exemplos. Um é, cada vez menos as pessoas querem ter um carro, né? A gente vê até número de CNHs para jovens que completam 18 anos, cada vez mais está mais baixo isso, né? Pessoas que querem ter um carro diminui. Óbvio que tem muita gente que gosta de ter carro por vários motivos, mas as pessoas nunca precisaram, ou elas nunca quiseram fundamentalmente ter um carro, a não ser quem gosta do carro, né, e do ato de dirigir. Mas as pessoas precisam se locomover, né, do ponto A para o ponto B, com segurança, conveniência e um preço baixo. Se para isso elas não precisarem ter, ou não precisarem ter um carro, é um serviço que elas gostariam de consumir, é uma experiência que elas gostariam de ter. Aqui é um outro exemplo de como essa indústria, né, essa eu estou um pouco mais perto, né, tem se disruptado, né? Então, você lembra como era? Ou ter um carro, a gente já sabe qual que é o desafio de ter um carro, né? Acho que não preciso nem entrar muito no detalhe, mas do preço de ter um carro, ter que dirigir, ter que prestar atenção quando dirige, né? O ser humano não é uma pessoa feita para dirigir, né? A gente não tem várias das características assim, para fazer com que a gente dirija de uma forma tão confiável, né? Por isso que tem tanto acidente e tudo mais. Mas a gente acaba dirigindo porque a gente tinha necessidade de ir para um ponto A para o ponto B. Aí depois sai da necessidade de ter o carro para potencialmente táxi, mas a gente sabe do desafio que a gente tinha com o táxi, conveniência, preço, segurança e tudo mais. De repente, os aplicativos chegam e começam a disruptar também esse mercado e as redes que a gente tem nesse mercado. E aqui o último exemplo dessa parte
é a questão de moradia também, né? E cada vez menos também as pessoas querem ter um apartamento próprio, né? Ou uma casa na praia, né? Com Airbnb e com diversas empresas que a gente vê crescendo agora, né? Quinto Andar, tem uma série de empresas que estão, de fato, disruptando o mercado de real estate, porque as pessoas podem querer ter uma casa. Um segmento de pessoas quer ter uma casa. Eventualmente, em algum momento de vida específico e tudo mais. Mas não é a maioria. Não é necessariamente todo mundo, né? As pessoas querem morar em algum lugar. E hoje em dia, com esse negócio do home office, do trabalho remoto, as pessoas precisam ter um lugar, ou gostariam de ter um lugar para ficar. Mas não necessariamente ter a casa, né? Ou obter aquilo. Então, com essas duas tendências, tanto de o poder estar na mão do consumidor e as pessoas estarem buscando experiência, faz com que diversas indústrias estão, né, mudando o foco, né, ou sendo disruptadas na perspectiva de oferecer uma melhor experiência do cliente. Você olha aqui uma informação, né, um estudo que a Forrester fez, que ela fala das eras, com as fontes de dominância que a gente vem vivendo, né? Então, a gente teve a era da manufatura, depois a era da distribuição, a era da informação, e ela traz que a gente está indo para a era mesmo do consumidor, né? Onde as empresas que querem, de fato, consumir, quer crescer, né, e ser sustentável no longo prazo, elas têm que estar muito conectada com o seu cliente, né? Conectada com o que o seu cliente espera, o que o seu cliente tem percebido na sua jornada. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe disso. Mas elas precisam, para sobreviver no longo prazo, elas precisam estar conectadas com o cliente. Porque cada vez mais o cliente tem o poder da escolha, tem o poder da informação, consegue comparar seu serviço e tudo mais com muita facilidade, e cada vez mais o cliente valoriza a experiência muito maior do que ter um produto ou um item específico, né? Então, esse é um pouco da jornada, né, que as empresas têm vivido, da experiência de ir na direção de oferecer uma melhor experiência do cliente e trazer esse tema cada vez mais na agenda estratégica das companhias. Mas, tá, o que é experiência do cliente? Eu trouxe aqui a definição, desculpa que vocês vão ver que tem uns slides em inglês e outros em português, tá? Mas do que a gente considera, né, o tema ou a definição de experiência do cliente? A experiência do cliente é como o cliente ele percebe ou sente sobre as interações deles durante todo o ciclo de vida com a sua companhia. Aqui eu queria destacar duas coisas, né? A primeira é o que o cliente percebe e sente, não é o que você faz. A gente vê, às vezes, muitas empresas, acho que tendo esse desafio, que elas focam muito no que elas fazem e falar, o que eu estou fazendo, ou eu estou fazendo a coisa certa. O cliente, eu entreguei meu produto certo, eu entreguei meu produto no meu SLA, eu entreguei o que eu falei. Não é o que você fez, mas é o que o cliente percebeu. Às vezes você fez tudo o que você combinou, o que você prometeu como entrega de valor, mas se o cliente percebeu que a experiência não é boa, ela não é necessariamente boa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a interação em todo o life cycle do cliente, né? Todo o ciclo de vida. Desde quando ele ouve falar da sua marca, até a sua entrega, até seu pós-venda, até o final da experiência. Aqui é um desafio muito grande que as empresas têm, porque elas geralmente, como a gente é dividido em áreas, a gente não tem muita integração. E aí a experiência do cliente ela fica muito quebrada, né? Ela fica pouco consistente. Sob várias perspectivas, sob perspectiva de processo, de O que comunicação está e tudo mais. acontecendo? E aí, nesse sentido, as empresas acabam tendo muita dificuldade de olhar o cliente de uma forma mais consistente nesse life cycle. Então, duas coisas importantes da experiência, da definição do que é a experiência do cliente, é o que o cliente percebe ou sente e sobre todo o life cycle com a sua empresa. Então, desde o time de marketing, experiência do cliente não é o time de relacionamento com o cliente, não é o time de marketing, é todo mundo que afeta de alguma forma o ciclo de vida do cliente. E aí, quando você fala do que eu falei agora, né, de percepção, a gente pode falar que a percepção é o que você entregou menos o que o cliente esperava, né? Então, ela é a entrega menos a expectativa. E aí, qual que é o conceito aqui que eu queria reforçar? O que você entregou, tudo bem, você já sabe, né? O que você entregou. Isso está beleza. Né? Você falou, cara, entreguei meu produto no SLA X, ou entreguei meu serviço da conformidade X. Agora, o que o cliente espera é o desafio. E se a experiência é o que você entregou menos do que ele espera, se o que ele espera muda, para você manter uma boa experiência, você continuamente vai ter que mudar. Então, essa que é uma das graças do jogo da experiência. Ela não tem fim. Né? Então, eu vou dar uns exemplos assim. Você começou a fazer a sua entrega de experiência do cliente. Aí, seu competidor
começou a entregar uma coisa diferente. Sei lá, você entregava... Vou dar um exemplo aqui, X, tá? Mas se vocês quiserem, a gente aborda outro tema. Você começou a fazer um SL, entrega de, sei lá, um produto em uma semana. Você falou, porra, meu, estou entregando em uma semana. Você entrega 99,99% em uma semana. Seu competidor vai lá e começa a entregar em 2 dias. Ah, mas eu estou entregando em uma semana. Meu cliente devia estar satisfeito. Só que você vê que o engajamento dele começa a cair. Por quê? Porque por mais que a sua entrega esteja de acordo com o que você prometeu, teoricamente o que ele deveria esperar, se o seu cliente está vivendo com, com o seu competidor ou com outras indústrias, outras marcas, for melhor, ele vai começar a esperar isso de você. E aí você vai ter que começar a se ajustar com isso. Porque por mais que você esteja entregando o que você prometeu, se o seu cliente está esperando outra coisa, ele vai começar a reclamar, ele vai começar a desengajar com você. Então, aqui, exemplo clássico, tá? E-commerce. Exemplo super vivo, assim, do nosso dia a dia. E-commerce no Brasil. Gente, e-commerce no Brasil está sendo destruído, os SLAs de entrega. Né? Há um ano atrás, a gente ficava feliz quando recebia o... Acho que uns 5 anos atrás, a gente ficava feliz se chegava o produto em casa sem estar quebrado, né? Aí depois as empresas começaram a melhorar e, de repente, você recebe uma semana, você está feliz. De repente, você recebe em 2 dias, você já está mais ou menos, né? Porque aí chega a Amazon, globalmente, com o Same Day Delivery, né? Que entrega no mesmo dia. Aí você fala, pô, mas por que eu não recebo no mesmo dia mais? Né? Então, o e-commerce, você vê a briga de... Todos os competidores grandes de e-commerce, a briga deles hoje em dia está no SLA e estão entregando, estão buscando entregar e propagandeando tudo para entregar num dia. Eles não estão mais falando de uma semana, que era coisa que a gente aceitava numa boa. Né? O negócio agora é um dia, menos de um dia, no mesmo dia, se for possível. Então, por que isso acontece? Porque o cliente está elevando a barra da expectativa. Né? Quando você vê uma empresa X oferecendo um atendimento incrível, você fala, mas tudo bem, é de outra indústria. Não existe outra indústria. Se for o seu cliente consumindo aquela empresa, ele vai começar a esperar isso de você. Então, a mensagem principal aqui que eu queria reforçar é o que o cliente espera muda. Então, não adianta você fazer um plano e aí falar, bom, já entreguei agora o que eu tô fazendo, o que eu prometi, tá? Tem que estar muito atento aos sinais do cliente, sempre acompanhando o que a sua indústria faz, mas também o que outras indústrias que o seu cliente consome também estão fazendo. Ele vai vir te cobrar isso daqui a pouco, pode ser mais cedo ou mais tarde. Quanto mais preparado você tiver, mais rápido você reage e você pode ser o benchmark, né? Pode ser que você consiga liderar a transformação que as outras empresas vão seguir. Aí de resultados, né? Eu gosto muito do case da Amazon, tá? Particularmente, resultados de oferecer uma boa experiência para o cliente. O Jeff Bezos sempre fala, né? Que assim, o que faz eles fizeram, né? Eles ficarem bem sucedidos é o foco obsessivo no cliente. E aqui é uma coisa que eu gosto da forma. Aqui é o crescimento da Amazon, né? Mas uma imagem que eu gosto é a roda de crescimento da Amazon, né? Eles trazem que a experiência do cliente ela é central como uma estratégia de crescimento. A gente tem que tirar o mindset de experiência do cliente é um negócio legal, porque, sei lá, manda bichinho, coisa para o cliente e aí ele vai estar mais feliz. Experiência do cliente é estratégia central de crescimento, de retorno do negócio, né? De crescimento eficiente para a empresa. Na roda de crescimento da Amazon, eles falam que, assim, qual que é o racional deles, né? O que é importante para o cliente? Ele ter seleção, opção e ter preços baixos. Para isso, eles conseguem, com isso, né, oferecer uma boa experiência para o cliente. Enquanto eles continuam melhorando a experiência com o cliente, com isso, melhoria de SLA e tudo mais, eles aumentam o tráfego na plataforma. Aumentando o tráfego, tem mais vendedor. Aumentando o vendedor, aumenta a seleção. Além disso, eles têm uma estrutura de custo bem eficiente que faz com que eles consigam oferecer preços mais baixos. Com seleção e preço baixo, melhora a experiência. Com mais experiência, aumenta o tráfego. Então, eles colocaram a experiência do cliente e o foco em melhorar a experiência do cliente como estratégia de crescimento sustentável. Né? Não é um negócio, é legal de ter. Né? Não é tipo, ou eu cresço ou eu ofereço uma boa experiência. Eles colocaram ela como core da experiência, a estratégia de crescimento. Mas, além disso, eu não sei se vocês viram esse vídeo aqui. Se você não oferece uma boa experiência do cliente, não é só que você não cresce, você pode ter impacto gigante na sua marca. Né? Você tem que tomar, hoje em dia, muito cuidado com redes sociais bombando. Qualquer derrapão que vocês fazem com a experiência do cliente, vocês podem impactar muito grande sua marca. Aqui é um case da United Airlines. Eu não vou passar o vídeo aqui por causa do tempo, mas é bem fácil, tá? Procura aí United Airlines, problema com experiência, vocês acham um monte de vídeo. Esse vídeo aqui, um cantor teve a guitarra dele quebrada num voo da United. Ele fez uma música para isso, teve mais de 20 milhões de visualizações. E naquele dia que eles lançaram esse vídeo,
a United perdeu mais ou menos 180 milhões de dólares de market cap. Além disso, a United teve outro caso, que eles tiraram a pessoa à força de um voo, porque teve overbook, e aí o vídeo viralizou, e aí eles também perderam naquele dia $1 bilhão mais ou menos de market cap. Aí você fala, pô, cara, mas assim, a gente não treina as pessoas, né? O CEO da United, provavelmente, ele não tá lá falando, olha, se tiver overbook, tira a pessoa à força. Ou não tem uma política na United falando, olha, deu overbook, põe o segurança e tira a pessoa à força. Ou, na hora de você pegar uma guitarra, você taca ela, que não tem importância se quebrar. Não tem isso no procedimento deles, né? No ponto de vista de alta liderança. Mas ainda assim acontece. Então, se vocês não estiverem atentos, o negócio pode acontecer impactando muito a percepção de marca de vocês. Então, experiência do cliente, eu gosto de olhar das duas formas. Tem o amor e a dor, né? Do ponto de vista de oferecer crescimento, mas também diminuir risco. Hoje em dia, com redes sociais, qualquer incidente pode estourar e aí vocês estão expostos aí do dia a dia com a empresa de vocês. Não vou entrar aqui no detalhe do vídeo, porque ele tem alguns minutinhos. Então, aqui alguns estudos, né, de impacto que isso gera. Em geral, empresas com melhor experiência do cliente, 2,4 mais vezes transações com empresas que têm menos experiência pior do cliente. Estudo de Harvard, principalmente para business transacionais. Quando você olha a Disney, pessoas voltam no parque, então você tem o benefício do return nos parques. E também Zappos, que acho que é o case mais legal, principalmente de serviço para cliente, trazem muito também da questão do retorno, né? Quando você engaja os clientes com a sua experiência, os clientes voltam. Em resumo aqui, 3 principais coisas sobre essa primeira parte. Tem que ter paixão para resolver os problemas do cliente, continuamente construir as suas soluções e melhorar as suas soluções, não tem fim, né? Para que os clientes amem vocês. E o potencial benefício eficiente, crescimento eficiente com referral, retention e frequência, além de diminuir o risco em redes sociais, né? E também diminuir o custo para servir, né? Depende do business de vocês, vocês podem ter um custo para servir muito alto, com times de atendimento, times de reparo. Então, também, dependendo do nível que vocês possam gastar, oferecer uma boa experiência do cliente, diminuir defeitos também salva dinheiro para vocês, você economiza dinheiro para vocês. Então, principais benefícios desse tema. Aí aqui o do fundador do NPS, ele fala muito de sem retenção, sem confiança, você não cria lealdade, sem lealdade você não tem crescimento, né? É o cara que criou o NPS. Mas assim, cara, mas isso é muito óbvio, e é óbvio mesmo, né? Essas coisas que eu acabei de falar, né? Oferecer uma melhor experiência e tudo mais. Então, o que acontece? Então, todo mundo está fazendo isso. Aqui é uma pesquisa da Bain que eles falam que 80% das empresas, elas acreditam que elas oferecem uma experiência superior. 8% dos consumidores daquelas empresas concordam que eles oferecem uma experiência superior. Então, tem claramente uma miopia das empresas com a realidade. Então, por mais que esse tema potencialmente esteja na agenda de muitos de vocês, as empresas ainda estão com um gap de como elas fazem isso acontecer de fato para que seja percebido pelo cliente. Experiência é percepção. Então, aqui, eu vou trazer dois grupos, né, de informação sobre como desenhar e como estruturar. Gente, de novo, aqui foi super high level, tá? Mas, assim, do ponto de vista de desenho de estratégia de experiência do cliente, tem 3 coisas que eu acho importante. A primeira é o propósito. A empresa de vocês, aqui com as lideranças, né, tem que estar muito conectado com o propósito de melhorar a vida das pessoas, impactar o cliente. Tem que estar na conexão disso. Eu não vi nenhuma empresa que oferece uma experiência superior para cliente que não tenha cliente no propósito, do porquê ela existe. Ah, mas essas empresas não querem crescer, não querem gerar lucro, não querem distribuir dividendos. Elas querem tudo isso. Mas como razão no topo ali, genuinamente elas têm isso como muito forte, né? Então, vou dar alguns exemplos. Propósito da 99, da Didi, né, globalmente. Construir uma melhor jornada. Da Zappos, entregar o UAU para os clientes. Do Nubank, empoderar as pessoas, lutar contra a complexidade e empoderar as pessoas. Todas essas, cliente na veia, melhorar a vida das pessoas como propósito, né? Isso é a primeira grande coisa. Segunda coisa, genuinamente cuidando das pessoas. Os valores, gente, aqui assim, aí cada um tem os seus valores, né? Eu acho que é um pouco mais difícil de entrar no detalhe. Mas assim, vocês têm que valorizar de alguma forma o cliente e as pessoas. E quando eu falo as pessoas, não é só o cliente final, né? Mas seu time também, o time de vocês. Aqui também eu vejo, às vezes, muita empresa que não tem nem nos valores nada sobre cliente, né? Tem valores, várias coisas bonitas lá,
Mas não fala sobre cliente, assim. E pode ser sessão focada no cliente, pode ser gerar valor para o cliente. Eu já vi genuinamente preocupado. O do Nubank tem criar clientes fanáticos, né? O da Disney fala sobre a preocupação com o cliente. Então, como você cria nos valores isso? Gente, parece ser meio óbvio, de novo, né? Mas se você não tiver no porquê e no como o cliente, você não vai construir uma empresa que, de fato, gere no dia a dia uma experiência positiva. E, no fim, a estratégia de cliente. A estratégia é o que eu vou entrar um pouco mais no detalhe agora. Para construir a estratégia do cliente, acho que ela tem que estar muito conectada com essas 6 coisas, né? São 3 desenhos e a pirâmide de Maslow da experiência. Primeira coisa, tem que estar conectada com a sua marca e com o seu propósito. O que eu quero dizer aqui? Empresas e marcas diferentes podem oferecer uma experiência incrível de formas diferentes, tá? Vou dar um exemplo. Disney, experiência encantadora, experiência incrível, né? Encantar, surpreender e tudo mais. Conceito da marca de encantamento. Amazon, experiência incrível. Ela não é encantadora. Você entra no site da Amazon, você não fica encantado. Mas você acha tudo que você precisa, chega tudo, compra com muita facilidade, compra com um clique, chega na hora. Se você tiver um problema, eles resolvem na hora. A coisa mais fácil do mundo é o Customer Service da Amazon. Experiências totalmente diferentes, né? Uma encantadora, outra bem pragmática. Outra que te entrega o que você combinou lá com facilidade, com seleção, com velocidade. Né? Então, tem que estar conectada a experiência com a sua marca. Dependendo da sua marca, você pode desenhar estratégias diferentes de experiência. Outro exemplo, Nubank, né? O Nubank, ele entrou no negócio de serviços financeiros e aí entendeu que na indústria, os clientes não confiavam nas instituições. O que eles fizeram? Atributos de experiência, transparência, humanização, né? Porque aí eles falam, os clientes não confiam tanto nas instituições. O que eu vou fazer? Uma empresa que seja transparente, comunique tudo de forma aberta e informal e humanizada, né? Que não acha que estão falando com uma máquina, mas estão falando com pessoas. Conquistou muito os clientes, né? Primeira coisa. Segunda coisa, conhecer quem que é sua persona. Você tem que saber bem quem que é seu cliente. Aqui, gente, o maior risco que eu sempre trago aqui é você construir soluções para vocês. Dependendo do segmento que vocês estão, principalmente se você for B2C, você tem muita tendência de construir solução para quem está desenhando a solução. E às vezes você não é seu cliente. Vou dar um exemplo aqui para tangibilizar. Motorista da 99, né? Gente, assim, meu time, a gente não é necessariamente o motorista da 99. A gente dirige, às vezes, como motorista, para testar tal. Faz um tempo que não dirige por causa da pandemia. Mas a gente dirigia. Mas a gente não é o motorista da 99 que depende daquilo para sobreviver. Que dirige por 10 horas por dia, que está no Brasil inteiro, que tem uma faixa etária diferente, que tem uma condição social diferente. A gente não é essa pessoa, né? E aí, entre os motoristas, você tem vários segmentos. Então, você tem o motorista que é o motorista que só dirige para ganhar dinheiro. Tem o motorista que é motorista profissional. Tem o motorista que é part-time motorista. Se você não conhecer suas pessoas, como é que você vai desenhar a experiência, a jornada para aquela pessoa que você não sabe quem é? Né? Você vai desenhar baseado nas suas opiniões. E aí, quando você desenha nas suas opiniões, com certeza você não vai otimizar para o que o seu cliente precisa. Então, conhece sua persona. Terceiro, mapeia a sua jornada. Aqui, eu trouxe um exemplo de mapeamento de jornada. Gente, assim, isso daí é técnica. Eu não quero entrar muito no detalhe, mas assim, você dá um Google, você acha um monte de exemplo. Mas desenha todos os pontos de contato do seu cliente com você. Faz isso multifuncional, com todas as áreas. Né? E aí entende quais são as oportunidades que vocês têm de gerar mais valor, melhoria e tudo mais. Né? Eu gosto de dar um exemplo aqui do mapeamento da jornada, que para mim é um exemplo legal, que é o Outback. Né? Lembra quando, assim, eu não sei de que região que vocês são, assim, mas pelo menos o Outback, eu sou da Zona Norte de São Paulo, da Zona do Center Norte, você vai para lá para ficar pelo menos 3 horas na fila, no mínimo, tá? O Outback desenhou a jornada e falou, putz, alguém vai para o Outback, a pessoa está no shopping e o pior ponto de contato é a fila. Né? Quando você chega no Outback, você entra e senta, o ambiente é muito gostoso, é agradável, a comida é boa, o atendimento é muito bom e tudo mais. A fila é onde as pessoas reclamavam. Aí eles olharam e falaram assim, tá, como que eu melhoro a experiência da fila? Primeira coisa, a pessoa está no shopping, várias das vezes.
Pô, em vez de eu pedir para a pessoa ficar esperando de pé, eu vou dar um tokenzinho para ela, ou posso mandar até o SMS para ela. Então, ela pode ficar andando no shopping. Então, aquelas 3 horas passam mais rápido. Segunda coisa, a pessoa está lá esperando em pé. Pô, por que eu não coloco o sofá e começo a dar coisa para as pessoas e até vender antes, né? Enquanto a pessoa está esperando na fila. Eles começaram a colocar cadeira, sofá, né? Enquanto você está esperando, te dando um monte de coisa de graça, você compra bebida, compra cerveja. Eles aumentaram a média do ticket médio por causa disso, mapeando a jornada e tornando um ponto de dor, que é a fila, num ponto de receita, que é aquele momento ali que a pessoa fica esperando, tomando cerveja e gastando mais dinheiro, né? Então, olha como mapeando a jornada, você pode transformar a experiência do seu cliente e ganhar mais dinheiro com isso. Então, voltando lá, para desenhar a estratégia de experiência, vocês têm clara a marca, vocês conhecem seus clientes e vocês têm clara a jornada, todos os touchpoints do seu cliente. 3 coisas importantes no desenho. E aí, na hora de você começar a construir isso, tem a pirâmide de Maslow, né? Que eu falo que é assim, gente, primeira coisa, analisa se vocês estão resolvendo o problema do cliente em todos os momentos da jornada. E não estou falando de customer service. Eu estou falando assim, olha, no onboarding, qual que é o problema do meu cliente? Sei lá, registrar a conta dele. Eu estou conseguindo resolver isso? Os clientes estão conseguindo registrar a conta? Na hora que ele pede, que ele procura o produto, ele está achando o produto? Então, eu estou resolvendo o problema dele? Na hora que ele precisa do atendimento, eu estou resolvendo o problema do atendimento? Então, a primeira análise que vocês fazem é, eu resolvo o problema? Segunda análise, está sendo conveniente? Ele está com baixo atrito? O que eu quero dizer? Fácil de entrar em contato se for o atendimento, SLAs mais curtos, menos cliques se for uma tela, né? Então, eu diminuo o atrito. A terceira parte é a conexão, é o prazer. A jornada está sendo prazerosa nesse momento? A jornada de um atendimento, ele está sendo prazeroso? Ele encontra alguém com uma boa postura, com uma conexão emocional na hora de se conectar com o cliente? O porquê que eu falo que isso é uma pirâmide de Maslow? Eu vejo muita empresa tentar agora estar na moda de se conectar emocionalmente com o cliente, mas ela esquece do básico, que é resolver o problema. Então, garante primeiro que você resolve o problema, aí depois você vai na busca de melhorar a conveniência e depois você vai na busca de tornar todos os touchpoints mais emocionais, né, com melhor conexão emocional. Gente, aqui, eu sei que é um conceito um pouco amplo aqui, né, mas aqui acho que é um checklist para vocês, bem fácil de implementar, de fato, o que vocês estão transformando em estratégia do cliente, ou se vocês têm o desenho completo da estratégia do cliente, né? Entende a marca, conhece a persona, desenha as jornadas. Garante que vocês estão resolvendo mais conveniência e melhor conexão emocional. Então, essa é a parte mais do desenho da estratégia da experiência. A segunda parte é um pouco do executando a experiência. Eu sei que eu já passei, acho que talvez até do tempo, vamos falar mais 10 minutos só, e eu paro para as perguntas, para os comentários. Tá bom, fica tranquilo. Tem 3 coisas que eu gosto na hora de executar, né, que eu acho que são importantes na hora de executar. A primeira é o conceito dos objetivos, né? A gente usa aqui dos OKRs, que é Objetivos e Key Results, que é o conceito que muita empresa de tecnologia usa, e hoje em dia cada vez mais empresas usam, que ele traz alinhamento e transparência. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe dos OKRs. A segunda parte, na hora de implementar, eu falo que é a melhoria ágil, né? Por que eu falo que é a melhoria ágil? Experiência do cliente, você vai melhorar sempre um pouquinho. Você não vai ter um projeto, esse é o projeto de experiência, acabou agora, não preciso melhorar mais. Então, é como você cria mecanismos ágeis de escolher as dores e melhorando cada vez uma por vez, né? E melhorando isso continuamente. E o terceiro é como que você constrói o time, né? Como você constrói times fortes, multidisciplinares e times engajados com o seu cliente. Então, são esses 3 pilares que eu acho importante na hora da execução. Então, vamos lá. OKRs, né? Gente, aqui tem um livro, depois eu vou mostrar o livro, mas é que ele fala bem no detalhe sobre OKRs. OKRs é uma metodologia de meta, tá, gente? Assim, vou ser bem, assim, é uma forma de se alinhar a meta e cascatear a meta. Qual que é o maior desafio que eu vejo? Eu vejo pouca empresa tendo meta, experiência do cliente. E muito menos empresa cascateando com várias áreas diferentes. Às vezes as empresas elas colocam a meta de experiência só no time de experiência, no time do atendimento e marketing. A empresa inteira tem que ter meta de experiência. Só assim você consegue conectar de fato todo mundo com a jornada, todas as áreas. Então tem esse livro aqui que é o Avalie o que Importa, que é do John Doerr, que é o cara que criou o OKR, que ele usou na Intel, e trouxe para o Google e tudo mais. É um livro super legal e fácil de pegar como criar os OKRs e desenhar o mecanismo.
A segunda parte, que é a metodologia ágil, também que eu não vou entrar no detalhe da metodologia ágil, porque acho que tem muito conteúdo sobre isso, assim. Mas a forma como a gente opera, tanto no Nubank quanto na 99, a gente faz o quê? A gente cria vários times, né, que a gente chama de squads, com missões específicas para melhorar a experiência. Aí a gente define uma missão. Putz, você tem que melhorar a experiência de achados e perdidos do motorista da 99, dos carros da 99. Aí a gente define os KPIs. Quais são os indicadores para melhorar isso? Tá. A gente define os times. Que áreas? Eu preciso de gente de produto, de engenharia, eu preciso de gente de CX, de atendimento, de marketing. A gente monta o time. A gente define os alinhamentos e aí define as sprints, que são as sprints, né, a gente usa geralmente 3 a 4 semanas, que o time onde ele cria toda a parte de design da experiência, né? Eles criam desde o brainstorming, ideação, até a parte de desenho da solução, prototipação, experimento, e aí, se der certo, a gente faz o rollout de uma forma um pouco mais faseada. Então, o que eu gosto aqui do conceito é que você vai escolhendo missões, constrói os times multifuncionais em torno dessa missão, define KPI, claro, né? Às vezes a gente esquece disso, assim, isso é importante. E aí faz os times ágeis, né? Geralmente sprints de um mês, mais ou menos. E imagina que se cada mês você resolver um problema do cliente importante, você vai priorizando, né, com os KPIs de experiência, de repente, em um ano, você resolveu 12 problemas importantes. Gente, se resolver 12 problemas importantes do seu cliente, eu tenho certeza que você está na frente da maioria das empresas, assim, porque é muita coisa. Você vai ter problemas mais de longo prazo, tá? Que aí você só começa a fazer aí, depois você termina. Aí, uma das coisas que eu gosto também, né, nessa parte da metodologia ágil que a gente tenta fazer, a gente sempre tem um conceito de empoderar o cliente, né? Então, a gente sempre tenta buscar, né? Sempre, estamos empoderando o cliente ou para ele resolver o problema de forma mais autônoma. Se a gente não estiver empoderando, como que eu aumento e melhoro meus serviços automatizados e como que eu melhoro a interação humana, né? É sempre um ciclo de melhoria contínua, né? Empoderar cliente, automatizar, empoderar o agente lá, o ser humano, o seu frontline. Se você tiver equipe de atendimento, equipe comercial, o que seja, sempre trabalhando para empoderar também aquele time lá no frontline. Do ponto de vista de pessoas, que é o terceiro negócio, né? O OKRs, o metodologia ágil e as pessoas, tem 3 coisas em geral que eu acredito muito que qualquer time que quer melhorar a experiência precisa ter. Ownership, né, senso de dono, otimismo e obsessão por cliente. E aqui, lembra que eu falei da jornada do cliente? A gente sempre usa mecanismo parecido para a jornada do time. E principalmente, gente, para seus times de frontline, assim, sabe? Se tiver time comercial grande, time de operação, time de customer service, de atendimento, eu gosto da mesma metodologia. Então, o que a gente faz na 99, fazendo no Nubank? A gente mapeia a jornada do funcionário. Então, a gente faz do recrutamento, onboarding, treinamento, engajamento, performance. E aí a gente vai criando várias iniciativas nessa jornada. Então, na 99, a gente cria iniciativas para o recrutamento, para o onboarding. Na 99, a gente faz 99 Days de 99, para o desenvolvimento, reconhecimento, e aí os follow-ups e tudo mais. Então, a sugestão do ponto de vista de pessoas é construir um time forte e cuidar deles. Porque a nossa crença, né, que a gente faz, Disney faz, Zappos faz, Nubank faz, se eu cuidar bem do meu frontline, eles vão cuidar bem do meu cliente. E às vezes o que a gente vê empresa fazendo? Investe pra caramba, eu preciso investir na experiência do cliente. Mas trata mal o time de frontline, não dá valor, não valoriza, não empodera, não desenvolve, ou terceiriza e não cuida do terceiro. Não, esse daqui está no meu terceiro, lá no meu BPO, então que se dane, eles que se virem. Só que essas pessoas estão falando com seus clientes. E elas que estão no dia a dia com o seu cliente. Se você não cuidar do seu frontline, principalmente, quem está ali na linha de frente, eles não vão conseguir cuidar do seu cliente. E o cliente vai perceber essa experiência. Então, das pessoas, a principal mensagem que eu queria trazer é: cuidem muito bem dos frontlines de vocês, principalmente quem está na interação com o cliente, e faz isso de forma pragmática. Não é só fazer coisinha legal para o cliente. Vê como que vocês contratam, como vocês fazem onboard e todo o processo de pessoas. Tem um conceito, né, novo que chama Employee Experience, que está muito conectado com o Customer Experience. E por último, acho que é o tema que, se você quer oferecer uma boa experiência do cliente, vocês têm que ter também, cada vez mais, a diversidade. O nosso cliente é diverso, e aí, assim, independente da indústria de que vocês tiverem, vocês têm clientes provavelmente com muitas diversidades diferentes, né, de diversos tipos, pode ser de gênero, raça, idade, de qualquer tipo de diversidade. É importante vocês construírem times diversos, né? Quando você vê lideranças que não são diversas, times que não são diversos, vão discutir problema de cliente, eles nem são os clientes, não conhecem os clientes, não conhecem as necessidades e tudo mais. Quanto mais diverso, você melhora a riqueza de ponto de vista que vocês têm, né? E não estou falando da diversidade porque é cool, porque está na moda.
mas é porque, de fato, melhora a forma como você entende o cliente, porque você vai ter gente que vivencia aquela diversidade e você vai ter essas pessoas sentadas na mesa de discussão. Então, do ponto de vista de pessoas, mapeia a jornada, constrói um time diverso, com sentimento de dono, né, resiliência e focado no cliente. Gente, essas são as mensagens que eu queria passar, né? Então, resumindo aqui, era do cliente, propósito, valores e a estratégia, né? Estratégia passando por marca, persona, jornada, resolve o problema, conveniência e conexão. E, por fim, para implementar OKRs, agilidade e pessoas, né? Então, era da experiência do cliente, desenha propositalmente a experiência do cliente, a sua estratégia, e desenha e continua melhorando na sua jornada. Eu sempre falo muito da mão na massa, né? Aqui são alguns livros que eu gosto, que aí vocês podem depois acompanhar. O Founders Mentality é do pessoal da Bain, que eles trazem que muita empresa começa com o foco no cliente, mas depois cresce, e aí começa a focar só interno nos processos e esquece o cliente. O livro do NPS, The Ultimate Question, o do Simon Sinek sobre liderança focada no frontline, né, e cuidando das pessoas. Delivery Happiness é da Zappos, melhor serviço do cliente. Outside In fala de experiência, Disney, case da Disney e o case da Amazon, que eu adoro, por isso que eu trouxe aqui para vocês também. Parei aqui, gente. Vamos para o Q&A. Legal. Caio, super obrigada. Com certeza já está acelerando aí as perguntas, porque eu já tenho algumas também. Então, já vou dar a voz aqui, e daí a gente já vai trocando figurinhas. Então, Marcos, pode fazer a tua pergunta. E o restante do grupo pode ir erguendo a mão aqui, que eu vou seguindo a ordem, tá? Oi, Caio, boa noite. Você citou um exemplo do 99, por exemplo, na hora que você citou como mapear as personas, certo? Então, você citou a 99, os motoristas e os usuários que chamam os motoristas, né? Quem que é o cliente para você em todo esse mapeamento, assim, na verdade? Porque a gente vê muito isso, sempre quando a gente vai lá na base discutir sobre os clientes, por exemplo, vem as pessoas e falam, não, mas o meu cliente é um cliente interno, por exemplo, eu sou fornecedor de IT, eu cuido dos meus sistemas, aqui o meu cliente é interno. Daí vem outras pessoas e falam, não, o nosso cliente é o único, nós só temos um cliente aqui, que é quem compra os nossos produtos. Como que você vê, por exemplo, o motorista, né? Um parceiro de negócio, ele é um cliente também, como que vocês mapeiam isso na jornada? Cara, assim, puta, é um baita tema, assim, acho que a forma como a gente enxerga isso o cliente final é o cliente final, né? Esse é o cliente. Mas para entregar uma boa experiência para esse cliente, eu preciso oferecer eu preciso ter motorista e oferecer uma boa experiência para os motoristas. Sim. Para oferecer uma boa experiência para os motoristas, eu preciso ter o time de frontline e oferecer uma boa experiência para esse time. Então, sendo pragmático, o cliente é o cliente final. A gente mapeia a persona e jornada do cliente final, do motorista. Agora a gente tem restaurante, a gente tem entregador também, a gente tem esse serviço. A gente mapeia do restaurante, do entregador, do cliente interno, do funcionário interno, e tenta melhorar todas as jornadas. E aí, quando você quebra no motorista, é o que eu falei, você pode quebrar até em mais de uma persona. Depende da sofisticação que você for fazer, tá, meu? No começo, começa com uma persona só, já tá bom demais, assim, sabe? Mas depois você conseguir sofisticando, segmentando, até no nível, né, o que a gente fala que é a evolução, né? Você começa com uma persona, depois você segmenta, e depois você personaliza, né? São os estágios que você pode ir fazendo sofisticação nessa análise, assim. Então, se eu for te falar, cara, assim, acho que tem um cliente, o cliente final mesmo é o que você talvez tenha que começar. Mas não é ele, no nosso caso, que é marketplace, não é só ele, né, que recebe a nossa experiência que a gente tem que cuidar. Então, a gente também cuida muito da jornada do motorista e cuida também muito da jornada do frontline, principalmente do nosso time que está na linha de frente lá com os clientes. Legal, obrigada. Ignez? Oi. A gente é muito claro quando o modelo ele é assim, o cliente ele está com o dinheiro na mão e ele fez uma escolha por um serviço, né? Algo que você quer que se repita, provavelmente pode medir por ano, por diversas vezes. Mas a gente também ouve histórias de que quem desenvolve produto ou o produto atrás de alguma coisa, nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Tem a história da Apple lá de que era rejeitado muita pesquisa de mercado porque era um produto que não existia e por aí vai. Como é que fica isso? A estatística que chega para você agir e fazer a melhoria,
ela não tem o risco de estar enviesada nesse contexto, por exemplo, eu não sei o que eu quero e acabo reagindo de um jeito. Isso está ligado às métricas, está ligado a algum outro tipo de pesquisa, algum outro tipo de análise? Não existe nenhum viés nessa questão? Puta, esse também é super interessante esse tema, assim. E tem o Jeff Bezos, ele fala um negócio que eu gosto, ele fala, quando você está em indústrias que mudam tanto, ou que as soluções podem mudar, tá, né? Você tem que tentar ir para os fundamentos daquela indústria, né? Então, o que ele falava é assim, ó, eu sei que meu cliente sempre vai querer ter mais opção, pagar menos e ter a entrega mais rápida, né? Isso não vai mudar, né? Então, no fundamento do e-commerce. No nosso caso, por exemplo, a mobilidade, o cliente sempre vai querer ter uma viagem segura, mais barata e conveniente, né? Então, isso é onde a gente volta para os nossos princípios. Na hora de entregar isso, e é isso a gente, assim, por pesquisa, você vê como a indústria foi evoluindo, né? Cara, sei lá, desde 150 anos atrás, era carroça. Aí depois vem o motor com carro e moto. Aí depois vem o táxi oferecendo serviço. Depois vem ride sharing. E o futuro é carro autônomo, energia elétrica e tal. Mas, assim, por que a indústria evoluiu? Como ela evolui? Em alguns pilares fundamentais da nossa indústria. Então, isso a gente acredita que não vai mudar, né? Só que aí o que muda? As soluções. O que você vai fazer para chegar nelas? E aí elas, acho que tem o conjunto de coisas, né? Tem uma parte de informação para o seu cliente que você já tem, que com feedback, pesquisa com ele, você pode evoluir. E é um pedaço de coisa. Mas se ele não vai te dar a resposta das coisas, dos que não são seu cliente, né? Então aí, depende do quem que você está endereçando, você tem formas diferentes de tentar entender e abordar as dores. Tá? Eu estou te falando primeiro das dores. Então, primeiro você tem que ter um entendimento claro das dores. A solução, aí é muito mais de criação, teste e erro. Porque é o que você falou, né? Às vezes o cliente vai falar, eu queria esse processo. Ele não quer o processo, né? Ele queria só resolver aquela dor. Então, o que a gente tenta fazer é um processo grande de entendimento mais profundo da dor. E das dores daqueles segmentos. E às vezes é cliente próprio, ou às vezes é um cliente que ainda não atinge, né? Eu entendi bem as dores, a solução é um negócio mais contínuo de teste, erro e tudo mais. Aí a gente vai experimentando mesmo. Legal, Era obrigada. isso mesmo, era isso, a questão do teste e o erro. Então, tem um ambiente um pouco mais, como se fosse uma amostra onde dá para testar a coisa, de lá que vem a estatística para depois ter a implementação, né? Para tomar decisão. Óbvio que assim, nem sempre você conseguir testar tudo, tá? Mas a gente roda na 99 o tempo inteiro. No nosso negócio, para rodar muito teste por cidade, né? Então, assim, cara, numa cidade tá com uma promoção X, na outra tá com uma política Y, não sei o quê, cidades similares. A gente testa, roda 2 semanas, pega os dados, ó, o que valeu mais? Qual que é o KPI, né, que eu quero melhorar? Sei lá, é conversão, é não sei o quê. É esse? Tá, aí a gente melhora. É o tempo inteiro testando em paralelo soluções diferentes, e aí você faz com que você aprenda rápido, né? E não tem problema. E o negócio do erro, né? Assim, você testou uma coisa, não deu certo, vai para a próxima e vai continuamente testando. Legal. Marlon? Caio, obrigado. Obrigado pelo tempo com a gente, é sempre inspirador. O problema é tentar ler minhas anotações depois. Mas, vamos lá, queria testar 2 hipóteses contigo. A primeira, quando você deu os exemplos logo no início, Spotify foi um deles, os serviços de streaming foi outro. Ali a gente está falando de Customer Experience, ou a gente está falando lá da Singularity 2014, que é desintermediação e desmaterialização? Como é que é a sua leitura das forças que estão jogando? Porque elas podem chegar a lugares diferentes, né? E emendando nessa, será que o mundo não está só dividido entre 2 grandes pedaços agora, o mundo do capital e o mundo do marketplace, ou o mundo do acesso? Porque vai ter grandes fabricantes de um lado, grandes provedores de acesso do outro, o capital está jogando ainda, os donos de carro vão ser os próprios fabricantes, esse é o caminho que está todo mundo seguindo. Será que o mundo não é só um outro jogo agora, que é o capital está escondido do consumidor e tem um grande marketplace que dá o acesso e faz a cara? Qual que é a sua leitura dessas 2 mega tendências, vamos falar assim? Pô, honestamente, eu não sei, assim, eu posso te dar a minha opinião, assim, eu nunca tinha refletido nesse detalhe, sobre esse foco. Da primeira,
eu concordo com você, assim, acho que são essas as tendências. O que eu trouxe, o Customer Experience, acho que o porquê que essas tendências, o porquê que elas dão certo, né, da desintermediação e tudo mais. Qual que é o motivo disso? É porque elas geram, de fato, mais valor e empoderam mais os clientes, né, no fim. Elas trazem mais opção, né, naqueles casos que eu trouxe, assim, e elas empoderam o cliente a consumir. O cliente nunca precisou comprar um CD. Ele nunca precisou, né? Ele nunca precisou comprar uma fita e rebobinar ou ir numa locadora. O cliente sempre precisou, ele sempre quis ter entretenimento em casa, né? É isso que ele fez. E aí a solução, né? Só que aí você pega essas tendências, por exemplo, pega a nossa do 99, uma outra baita tendência que é a dos smartphones, né? Com a internet na mão. Por que não teve antes isso? Porque não tinha telefone, ninguém tinha smartphone. Não tinha processamento de dados capaz de fazer um dispatch de carros, como a gente consegue fazer hoje, com a acurácia que a gente faz hoje. Então, acho que essas tendências, elas ajudam a fazer o shape da forma como a indústria vai ser disruptada, né? Mas acho que o fundamento de ela empoderar e sempre servir melhor o cliente, assim, acho que esse não muda tanto, assim. Mas acho que as tendências nesses casos foram o que você falou, mesmo. Na segunda, esse é bem complexo, assim. Eu particularmente acredito muito nessa tendência do acesso e que os marketplaces cada vez mais vão viabilizar isso, né? Mas, assim, eu vou ficar te devendo na resposta, assim, sabe? Apesar de adorar o racional, mas acho que da resposta em si, cada vez mais a gente vê, né? Por exemplo, você desintermediando, quem está produzindo, cada vez mais está ficando mais próximo, né? De quem vai consumir, e um outro lado dos marketplaces dominando o cliente, né? E oferecendo os super apps, né? Quando você vê na China, por exemplo, que, a briga é pelo cliente, e eu vou oferecer um monte de coisa para aquele cliente, eu vou dominar o cliente, e aí eu vou trazendo ofertas de serviço, né, que se conectem com aquela jornada, assim. E aí as empresas por trás, né, encontrando formas de entregar aquelas ofertas. Pode ser serviço, pode ser produto, né, a produção e tudo mais, assim. Acho que a gente está indo para uma tendência grande disso, assim. Eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo que você trouxe, assim. Obrigado, o nosso grupo é uma grande troca de ideias aqui. Não, pô, muito legal mesmo. Eu vou sair com essa pergunta refletindo. Legal. Nilo? Primeira coisa, Marlon, você tem que escrever um livro sobre isso, cara. Eu também nunca tinha parado para pensar. Você falou, eu fiquei aqui também. Nós vamos virar um grande marketplace, cara, e vamos só ficar pagando empréstimo para resto da vida. Preciso de 2 coautores, a gente negocia depois aí da sessão bom, terminando. cara, muito bom. Pensa sobre isso, mas vamos concentrar aqui. Cara, eu queria só que você comentasse uma coisa, porque se a gente pensar bem, né, quando a gente está falando... Eu sou de operações, né, manufatura, logística e tal, sempre acompanhei isso lateralmente, vamos falar assim, mas obviamente com bastante curiosidade. Mas se a gente pensar bem, 10 anos atrás, 2012, vamos dizer assim, né, 2011, nós estávamos falando ainda como a experiência presencial como uma parte fundamental, né, da identidade da marca. A gente pode falar, para usar o exemplo da tecnologia, nós podemos falar da Apple Store, mas não era só isso, né? Um monte de marcas investindo nisso. Se a gente voltar um pouco mais atrás, a gente tinha, inclusive, livrarias, né? O pessoal de Curitiba vai se lembrar quando a FENAC foi para Curitiba, né? Como é que era bom aquela coisa e tal. Então, assim, como é que tudo isso hoje, porque a Amazon, como você falou, a Amazon simplesmente ela desconfigura completamente, né? Ela descaracteriza isso daí. Como é que vocês enxergam? E, de novo, eu sei que o negócio de vocês também é um pouco diferente, mas o próprio restaurante, né? Como é que vocês enxergam a experiência presencial no meio de todo esse marketplace, né? Porque, por exemplo, muitos restaurantes, a gente não está mais indo, né, nos restaurantes. E aquilo fazia parte, né? Ir naquele restaurante. Como é que vocês enxergam isso? Eu vou falar um pouco da minha perspectiva. Acho que tem 2 coisas que eu queria compartilhar. A primeira, acho que o online, ele te dá acesso, né? Então, o principal ponto que ele te traz, ou muito dessas coisas, né, marketplace, eles te dão muito acesso a, talvez, serviços e coisas que você não teria antes, assim, né? A gente, sei lá, tinha acesso especialmente em cidades pequenas, né? Ou cidades longe e tudo, né?
Você não tinha Exato. acesso a muita coisa. Né? Sei lá, se é de São Paulo, até você tem um acesso sempre meio limitado, assim, né? Você tem acesso ao que você conhecia e tal. De repente, na tela da sua mão, você tem acesso a muita coisa com um clique, né? Você compra coisa da China com um clique, né? Então, eu acho que a primeira coisa que acontece é que cada vez mais a tecnologia te dá acesso. Pensa no mundo da educação. Você não tinha acesso a tanto conteúdo, né? De repente, com tecnologia e com online, você tem acesso a professor do mundo inteiro, né? Você tem acesso a essas trocas, por exemplo, que a gente está tendo agora, pela tecnologia, né? Ela te ajuda a te dar o acesso. Eu acho que uma das grandes coisas da tecnologia que ela ajuda na experiência é te dar acesso e portfólio a coisas, né? Que eventualmente antes você não tinha. Então, ela amplia, né? Eu não enxergo como é um ou outro, mas ela amplia o portfólio de opções que você tem e você vai escolher as que forem mais convenientes para você. Essa é a primeira. A segunda, da questão do físico, eu enxergo muito como a jornada do cliente. A jornada do cliente não existe a jornada digital ou a jornada física. É a jornada do cliente. E ela tem pontos que podem ser digital e pontos que podem ser físico, né, presenciais. Então, nessa perspectiva, quando você entende isso, você eventualmente vai redesenhar a sua jornada e a forma como a interação física acontece. Então, acho que aqui tem vários exemplos já que já estão bem publicados, assim, mas tipo, por que eu vou fazer uma compra? Às vezes eu vou, sei lá, depende da persona sua, depende, se vamos supor, você vai no varejo. Depende da persona, tem persona que gosta de comprar tudo online, mas às vezes para outras coisas ela quer ir, a outra persona prefere provar para depois terminar a compra online. Ou vai ter outra pessoa que vai ver do seu tema online, mas vai fazer a compra presencial. Então, dependendo da sua persona, e às vezes a mesma persona, para produtos ou serviços diferentes, ela vai consumir uma parte online e vai consumir uma parte presencial. Vou dar um exemplo, vai. No delivery, que você falou de restaurante. Tem restaurante que você vai presencialmente, numa sexta-feira à noite, num sábado que você tem tempo, que você quer aproveitar com o pessoal, mas tem na quinta-feira à tarde, no almoço, você só quer pedir rapidinho, você pede delivery em casa ou no trabalho. Né? Então, o que acontece, acho, na minha perspectiva da presença do digital e do online, ela, dependendo da jornada das pessoas, você como empresa, né, entende a jornada, você vai reposicionando o propósito daquela interação física. Você veja a loja que você nem compra no físico, né, tipo uma Amaro da vida, você nem pode, mas você nem compra lá presencialmente, você só experimenta tal e compra online. Você pode ir para esse extremo, mas você não precisa, né? Mas pode ir. E você também vê loja aproveitando e fala, pô, com o meu estoque avançado da minha loja física, eu vou acelerar minha venda online porque eu vou ter mais velocidade no meu SLA de entrega online. Então, acho que assim, a mensagem principal é, primeiro, o acesso, e o segundo é revisitar a jornada, né? E aí, com os touch points da jornada, você tem mais opções agora. E aí você pode criar uma jornada que ela é online e física, que no fim, para o cliente, é a mesma coisa, a sua marca, né? O cliente não enxerga, essa era a marca A física, agora é a marca online. É a marca, né? E aí acho que essa é a direção que a experiência tem tomado. Assim. Legal, okay, obrigada. Muito obrigado. Wilson? Bom, primeiro, obrigado pela experiência, obrigado, Marlon, pelo convite, tá? Então, eu queria bater uma bola com o Caio. Eu sou da área comercial, né? E eu acho que o maior desafio atualmente é a questão dos desejos das pessoas, como você fala, né? Então, vamos falar do 99, né? Então, você tem dentro... Eu moro em São Paulo, uma cidade maluca, tem bairros super residenciais, bairros super comerciais, as demandas são diferentes. Hoje tem a pessoa que quer levar o pet em tal lugar, o outro ele quer que o motorista, que ele confie no motorista para levar o filho da escola para casa, ou vice-versa. Tem uma saída de show. Se você vai um pouquinho mais longe, você vai para Santos, tem um monte de aposentados que precisam de uma estrutura que os filhos estejam monitorando para levar no médico. Ou seja, a demanda hoje é um absurdo, né? E acho que a maior dificuldade é como é que a gente mapeia e no momento certo, né? Que é o que você falou, o cara, estou entregando 95%, mas a concorrência está entregando 99%. Como é que
a gente mapeia na hora certa e qual que é a perspectiva? Hoje a tecnologia ajuda bastante, mas me dá a impressão que a gente está sempre atrasado, né? E me passa a sua experiência e como vocês vivem esse tipo de dilema aí? Acho que assim, primeiro, se estiver entregando 99, tá bom. Então tá. Boa. Uma boa escolha. Mas agora, do tema, tanto no Nubank quanto na 99, acho que a primeira crença que tem que ter, que a gente acredita, né, de direção você não pode agradar, você não vai conseguir agradar todo mundo, em todos os casos de uso. Então, a forma como a gente endereça isso eu vou focar na minha persona, uma que eu escolhi, porque no meu planejamento, eu acho que é onde eu tenho potencial de escala, de mercado, taranã, e vou resolver a dor dessa persona. Mas olha, tem chegando a outra persona, sei lá, do outro perfil, eu já vou dar alguns exemplos, assim, mas que quer e não está gostando do meu negócio. Eu estou comunicando com a minha persona. Se depois eu for enxergando oportunidades paralelas, eu vou ampliando meu portfólio de oferta, né, meus outros casos de uso. O que eu vou dar um exemplo que assim, esse primeiro o que eu vivi na pele, no Nubank, a gente começou com cartão de crédito. Desde o dia 1, todo mundo pediu um monte de coisa. Precisa ter conta no Nubank, precisa ter cartão PJ, precisa ter não sei o quê. Desde o dia 1 as pessoas pediam. Mas o foco era, deixa eu entregar bem quem pediu. Millennial com cartão de crédito, precisa aumentar meu limite. Minha conta no outro banco, meu limite é muito maior, no Nubank não é. O Nubank não tinha capacidade ainda técnica de conhecer cliente para oferecer um limite muito superior. Não tinha programa de pontos. O foco é Millennial com cartão de crédito e acertar bem nesse produto. Se acertou bem, você vê qual que é a próxima oportunidade adjacente que você quer capturar, né? Agora eu quero o programa de pontos. Então, vamos lá, vamos pegar esse outro caso de uso. Vou dar o exemplo da 99. Foco, o começo foi táxi, né? Porque era o mercado que tinha, depois a gente foi para o pop. Agora, cada vez mais, a gente falou, hoje em dia o brasileiro, o que é mais importante para o brasileiro, né? Putz, é muito importante, muita gente desempregada, o preço está muito importante. Vamos começar a criar categorias que a gente consegue oferecer um preço mais baixo, porque as pessoas, hoje em dia, com o desemprego e tudo mais, as pessoas precisam ter um preço mais baixo. A gente criou o Compartilha, criou o Poupa, e fomos criando categorias que entregam um pouco disso, o preço mais baixo. Aí a gente olhou o motorista e falou, o motorista precisa ganhar mais dinheiro. A gente criou categorias para o motorista ganhar mais dinheiro, tipo entrega, por exemplo, que é uma categoria de delivery que quando ele está esperando tal. Então, desde o começo, a gente fala, mas Caio, por que vocês não têm, sei lá, a categoria super premium da 99, a categoria, sei lá, para pessoas com esse perfil? Porque, na verdade, a gente tem recurso limitado, né? E aí a gente vai endereçando o caso de uso principal e depois expandindo e ajustando casos de uso. Mas, no fim, não dá para a gente atender todos, né? Os personas ou casos de uso. Então, acho que, no fim, você tem que ter um pouco de foco, né, cara? E aí ir expandindo com o seu capability, assim. Mas inegável que, depois de uma certa maturidade, você acaba abraçando algumas estratégias que vão rodando concomitante. E a equipe não fica completamente falando, putz, agora vai para cá, agora vai para cá, ela fica completamente... É um puta desafio, assim, porque o que a gente tenta fazendo no Nubank também faz, a gente vai quebrando, aí tem que tentar ver como você consegue quebrar, mas quebrando times vai tentando quebrar os times mesmo, assim, né? Então, a gente chama os squads lá, tal, mas, por exemplo, hoje, no meu time, a gente tem um time mais focado no pop, que é a categoria grande, mais madura, e tem times focados nas categorias menores e mais novas. Tipo Eles têm outro ritmo, eles aprofundam de uma outra forma na dor do cliente e tal, né? Então, a gente tenta fazer essas quebras para ter foco. Eu tenho um time para o 99 Food, que é totalmente independente do 99 Pay, que é do 99 Ride Sharing, né? Eles são times no Nubank, tinha um time para no Conta, um time para não sei o quê. Ele por maturidade diferente e por perfil até de pessoa diferente, viu? Na hora que você aloca ali, tem gente em negócio mais maduro que gosta de organização, previsibilidade. Tem gente que gosta da parte da inovação, testar coisa nova, da incerteza e tal. Se você mistura muito, você faz tudo uma bagunça, você prioriza só as coisas grandes, as pessoas ficam confusas, as que são mais organizadas, as que são desorganizadas acham que você está muito lento, porque elas querem mais inovação. Então, acho que a forma como você estrutura o time, né, o escopo e tal, acho que ajuda você a resolver esse problema. Acho que alguns voltando antes, alguns ainda ficam lá até os últimos minutos na sala. Estava pensando aqui, Guilherme, enquanto vocês estavam lá na sala, como o mundo nosso, né, quando eu digo nosso, que a gente está em montadoras e tudo mais, é muito mais engessado.
A gente trabalha da mesma forma com o cliente, mas é qualidade, são os times de qualidade, tratativa de cliente, priorizar a lista, blá, blá, blá. Não tem esse monte de times ágeis, esse olhar de customer experience. Lá na ponta não está nós ouvindo o cliente, está um monte de empresa terceirizada ouvindo, com um monte de Filtros. interfaces até chegar na gente. Eu acho que a gente tem ainda um caminho pela frente, mas a nossa jornada, a gente fala em Customer Experience, se eu pegar, por exemplo, na Volvo, né, a gente tem essa pegada muito, muito, muito forte em relação à experiência do cliente, o cliente nos nossos valores, né, nos nossos princípios, nos nossos propósitos, etc. Só que para conectar a experiência do cliente, inclusive a área chamada experiência do cliente, que hoje está no front do comercial, com a O resto da operação, cadeia. Uhum. que no final das contas, você tem 3 formas de oferecer o produto que a gente faz, né? O produto como produto, o produto como serviço, né? Ou eventualmente o transporte como serviço. Na exploração dessa primeira, o nosso cliente ele recebe opções de serviço e opções de produto, né? Como é que você faz rapidamente tanto aquilo que ele está experienciando de uma forma positiva quanto negativa, direto na operação? Uhum. A operação bastante. tem o know-how de como solucionar o problema técnico. A rede não tem essa capacidade de reação como a gente tem, né? Eu estava discutindo com uma pessoa justamente sobre isso que você falou agora. Se você pegar na rede, você bota o caminhão na concessionária, primeiro que o caminhão, a concessionária, ela não tem nem os equipamentos, nem o know-how para uma condição de solução de problema que nós temos dentro da fábrica, no qual você tem um caminhão saindo a cada 10 minutos, né, um pouquinho diferente de carros, mas para nós é um TACT alto, e se não resolver o problema, 10 minutos depois o problema está ali. Isso Né? é fato. A gente está justamente hoje rodando um Kaizen, né, para trazer o problema que acontece na ponta com o cliente, no momento em que ele ocorre, como é que a fábrica, como é que a nossa expertise desse TACT de 10 minutos consegue Já dá a contribuir para resposta, resolver né? o problema lá na ponta do cliente, não importa onde ele esteja. Super show de bola. Bom, voltando aqui, pessoal, acho que as interações, o tempo voa nas salas, deve ter gerado bastante, porque eu já, sabe uma pergunta aqui, Guilherme, nós dois já continuaríamos bastante a reflexão. Então, é um bom bate-papo. Imagina a sala do Marlon, você e o Caio ali, depois a gente vai querer saber mais elementos. E aí nós tínhamos mais uma pergunta que a gente faz esse final, e aí eu já vou para os encerramentos, tá? Então, era a pergunta que nós tínhamos, eu não sei se ele está aqui ainda, Enio? Aqui. Então, por gentileza. A minha pergunta para o Caio é assim, uma é uma curiosidade e outra é uma puxando para o meu lado, né? Como ele vê os desafios e quais são os direcionamentos para uma jornada de Customer Experience quando eu falo de negócio para negócio, e aí Customer Experience de 2 negócios, e o outro, a gente vive a era do cliente, e se ele já consegue enxergar qual é a próxima era, ou o que vai levar as empresas para a próxima era. Seria o engajamento através de valores? Eu compro aquilo que tem valor parecido com aquilo que eu acredito? Essa é junto com a do Marlon, mas deve ficar na discussão futura. A primeira é mais fácil. Eu vou para a primeira, tá? A segunda... Tá bom. Cara, da primeira de B2B, assim, acho que dá para você usar conceitos parecidos, mas B2B tem uma sacada que dá para fazer, que acho que é legal, que assim, conceitos de experiência que eu falei, mapear a jornada, né? Tudo isso vale, tá? Mas com o B2B é um pouco mais complexo. Um conceito legal de B2B que eu gosto é o que a gente chama de Customer Success, que é outra coisa. O customer... Tem os 3 customer que o pessoal confunde, né? Customer Service é relacionamento com o cliente, é serviço. Você ligou, atendeu, tá? Customer Experience é o que eu falei, de você olhar a jornada toda. Customer Success é um conceito legal que é de, como ele fala, você se preocupar com o sucesso do seu cliente. E você buscar ativamente pensar como que o que você está entregando não é um produto, não é um serviço. Você está entregando um sucesso para aquele cliente. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu ofereço o nosso serviço a gente tem o 99 para empresas, por exemplo.
uma empresa não compra a 99, ela compra o melhor controle das corridas dos funcionários e ela compra eficiência, ela quer gastar menos dinheiro. Então, sabendo disso, como que eu ajudo aquela empresa a gastar menos dinheiro? E aí pode ser que seja com a minha solução, ou até ajudo ela com práticas e outras coisas a ter melhores soluções para que ela gaste menos dinheiro. Né? O que eu quero dizer? Você não vende para uma outra empresa o produto ou serviço, mas você ajuda ela a conquistar sucesso naquele tema que seu produto ou serviço está sendo vendido. Né? Você vê muita empresa, por exemplo, de RH, que vende solução para RH, recrutamento para RH. Aí a empresa vai lá e te vende a ferramenta de recrutamento, né? Sei lá. Mas aí ela faz várias coisas, tipo desde consultoria, treinamento, soluções parecidas para te ajudar a contratar melhor. Porque ela não está te vendendo a solução de recrutamento, ela está te vendendo melhores pessoas no seu processo de recrutamento. Então, o que dá para fazer, ainda mais dependendo do nicho que você trabalha, é você buscar vender sucesso para o cliente mais do que você vender só a solução ou serviço. Quando o cliente tem sucesso, e aí para você entender o que é sucesso, no caso de vocês e tudo mais, você consegue, você vai conseguir entrar mais nele, né? Você consegue ou vender mais ou ampliar seu acesso. Então, acho que a questão do Customer Success é um tema muito legal. E aí tem várias abordagens que você faz, que é desde como que você traz da venda, você faz um onboarding bem feito. Porque, de novo, não é que você está empurrando o produto para o cliente ou serviço. Ele tem que saber usar. O onboarding fica super importante. Depende, principalmente, da sua solução, né? A entrega, né? Ou se for um produto físico, se for um serviço, uma ferramenta, um onboarding. Como que você acompanha se ele está usando da forma correta, né? Então, dependendo do negócio, eu gosto muito dessa técnica também de Customer Success, que é uma frente de você focar no sucesso final do seu cliente. Legal, Caio. Obrigado e parabéns. E da última, cara, assim, honestamente, eu ainda estou tentando entender melhor como que a gente faz as empresas serem mais focadas no cliente. Acho que a questão do Marlon e depois vai para essa. Não, mas eu concordo muito com você de as pessoas estarem cada vez mais... Mas acho que elas já compram hoje por valor, tá? Elas já compram cada vez mais, talvez, quanto mais opção, né? Você começa a ir por coisas que você acredita mais, né? O problema é que se você tiver opção, talvez isso não importa tanto, né? Mas cada vez mais as pessoas estão conectadas com as marcas, né? Acho que o que eu diria você cada vez mais se conecta com a marca. Por isso, por exemplo, os influenciadores estão arrebentando de vender produto e serviço, porque se conecta com eles. Então, independente do que eles te oferecem, você acaba comprando, né? Então, acho que a gente está cada vez mais indo numa linha de conexão com as marcas que está se confundindo, né? Entre eu vou comprar se é uma empresa, se é um influenciador, que se dane. Se eu estou conectado com aquela marca, eu vou comprar e vou consumir daquilo, né? Então, acho que esse eu vejo uma coisa vindo forte, assim. Mas não sei se é uma tendência, se é uma era, tá? É só uma tendência que eu vejo que cada vez mais pessoas estão buscando identidade e se conectando com as marcas de uma forma mais humanizada do que como era antigamente, né? Que era uma forma bem burocrática, transacional, né? Que era tipo, eu compro da empresa que eu sei que ela é uma empresa que me vende. Hoje eu compro em marcas que eu acredito, que eu me relaciono, que eu confio. Legal, obrigado. Então, Caio, mais uma vez, obrigada, né, por ter aceito o convite, por essa troca e esse bate-papo, né? Gerou vários insights aqui para o nosso grupo. Obrigada a todos pela participação. Aos nossos convidados, fica aqui também o convite para outras jornadas, enfim, como vocês quiserem, né, se conectar mais com o nosso grupo. E é uma honra estar trocando, né? A gente sai daqui fomentando, né, alguns novos insights para a gente depois estar aplicando no nosso dia a dia. Então, obrigada a todos e uma excelente noite. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.